Formação em Cinema na Bahia. E para essa mesa eu queria convidar Ceci Alves, representando a Unijorge, Zé Umbelino, representando o BI de Cinema da UFBA, Danilo Barata, representando o curso de Cinema da UFRB, Milene Guzmão, representando o curso da UESB, e Anderson Soares, do Cineartes da UNEB. Então, Anderson é cineasta, publicitário e diretor-geral do Cineartes, projeto de pesquisa e extensão da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Com isso, Soares atua com foco na formação profissionalizante para o audiovisual, acreditando que este é um dos principais caminhos para o desenvolvimento do mercado audiovisual baiano. Ao longo de sua carreira, já produziu mais de 30 filmes entre ficção e documentários. Danilo Barata é videoartista, doutor em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, mestre em artes visuais pelo PPG-AV da UFBA, professor do Secult da UFRB. É autor de uma obra que tem como centro a relação entre corpo e câmera, corpo e sistema da arte, corpo e mundo, sobretudo em seus estratos sociais. Está interessado na produção contemporânea que articula performance, imagem e arte eletrônica. Dirigiu uma série de videoclipes, documentários e filmes experimentais. É curador e organiza o Paisagem Sonora, Mostra Internacional de Arte Eletrônica do Recôncavo da Bahia. Milene Guzmão é professora adjunta do Corpo de Cinema e Audiovisual e do Programa de Pós-Graduação em Memória, Linguagem e Sociedade da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. É doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e mestre em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Coordena, desde 2001, o programa Janela Indiscreta Cine Vídeo UESB. É líder do grupo de pesquisa Cinema e Audiovisual, Memória e Processos de Formação Cultural e membro da coordenação colegiada da Rede Latino-Americana em Educação, Cinema e Audiovisual, Rede Quino. José Umbelino Brasil é professor da Facom UFBA, pós-doutorado na UFPE, doutor em Comunicação Contemporânea pela UFBA. É realizador dos filmes A Mãe, Lutas e Vidas e O que eu conto do sertão é isso. Ceci Alves é jornalista e diretora audiovisual com especialização em edição e montagem pela Escola Internacional de Cinema e TV de Havana, Cuba. Maîtrise en réalisation pela École supérieure d'audiovisuel de la Université de Toulouse, Le Mireille, França. Master 2 em realização pela École supérieure d'audiovisuel de la Université de Toulouse, Le Mireille. Bom, a ideia que deu ponto de partida para essa mesa era convidar os cursos de cinema das universidades, são cursos recentes, acho que, se não me engano, nenhum deles tem 10 anos, né? Tem menos do que isso. E a ideia era que cada um falasse sobre essa experiência de como esses cursos foram pensados, concebidos. Agora, ao longo dessa semana, as mesas que a gente já teve aqui, a área de formação foi muito mencionada, de vários modos, né? Praticamente em todas as mesas se falou um pouco de formação. E aí uma provocação até que foi feita aqui é como esses cursos e os formandos desses cursos, né, podem se inserir no mercado, como esses cursos podem ajudar a dinamizar mais a cena audiovisual. Ontem nós tivemos uma mesa muito interessante sobre os coletivos de audiovisual. E uma coisa que saltava aos olhos é que esses coletivos já são um resultado, de certa forma, desses cursos de cinema. A maioria das pessoas que estavam aqui na mesa ainda estão se formando ou acabaram de se formar em algum desses cursos que a gente vai ouvir sobre eles agora. Eu queria convidar, então, para começar, Anderson Soares, do Cineartes. Olá, boa tarde. Bom,
agradecer o convite para vir para essa mesa e também agradecer essa semana do audiovisual, né? Eu acho que foi, um encontro fantástico, né? Essa oportunidade da gente discutir, olhar para o cinema, para o audiovisual, em uma semana inteira pensando por isso. Os organizadores estão super de parabéns, a Secretaria super de parabéns por esse momento, né? E, o CineArtes, ele não é um curso, é uma oficina. A gente tem uma forma diferenciada, porque a gente já é extensionista, né? Então, a gente não é um curso de graduação. Ele funciona quase como uma especialização. E é bem oficina, né? É o que a gente quer, por exemplo, não perder nunca esse cunho. O fazer para a gente é muito importante. Eu vou pedir desculpa a vocês, mas eu queria mostrar um pouquinho mais do que é o projeto. Bom, esse projeto de pesquisa e extensão na UNEB, né, é uma iniciativa de formativa que oferece cursos profissionalizantes do audiovisual. E essa é uma visão nossa, que seja profissionalizante. A gente tem duas versões, né, uma versão de oficinas de cinema e uma versão de documentário. Bom, esses são nossos números, bem rapidamente, e são bacanas, né? A gente tem 3.500 pessoas inscritas, né, durante essas 4 versões. Na última versão, a gente teve 500 pessoas inscritas para 60 vagas, e na anterior, de ficção, a gente teve 1.500 inscritos para 140 vagas. Hoje, a gente tem mais ou menos 500 profissionais formados e 80% já absorvido pelo mercado. Essa é a nossa rede, né? Quando a gente começou a trabalhar com os seriados, que eu chego mais para frente, a gente aumentou muito a nossa rede. Hoje chega a mais de 370 mil pessoas e tem produtos que a gente produz que já está ansiado pelo mercado, ou seja, as pessoas querem ver o produto e já interagem com nossos produtos. A gente produziu mais de 30 curtas, 15 documentários e 6 séries durante essas 4 versões. Bom, essas são as salas da gente quando a gente exibe os nossos filmes. Como é que funciona, né? A gente tem, na ficção, são 5 oficinas, são 8 oficinas que a gente oferece, e com a ideia de especialização. Então, assim, o ingresso, ele não vai participar de todas as oficinas, ele vai escolher uma, a que a gente acha que ele tenha, né, mais saberes, né, voltado para aquela determinada oficina. Então, por exemplo, quem vai fazer a oficina de roteiro, ele vai fazer 8 meses de roteiro, e vai pesquisar muito sobre roteiro, né? A gente tem uma estrutura que o primeiro passo é aprender como construir o roteiro, né, fazer. O segundo passo é aprender as estruturas linguísticas do cinema, narrativas e tal. E depois ele vai construir a nossa fonte de pesquisa. E isso para cada uma das oficinas. Então, quem vai fazer realização, ele é focado para dirigir o filme, e ele vai passar o tempo estudando como dirigir, como é a linguagem do cinema, e vai produzindo, né? Porque a cada 2 meses a gente produz um conteúdo. Pode passar a próxima? As oficinas de documentário, elas são mais simples. Elas são 3 oficinas, né? E uma ideia assim, o set de documentário tem que ser mais simples, né? A pesquisa é mais longa, né? Você tem que pesquisar até construir o filme, é muito mais tempo voltado. E você precisa, mais, na verdade, que toda equipe tenha muita expertise sobre o assunto pesquisado. Então, é uma equipe muito mais enxuta. Nosso público-alvo, né, como a gente é extensionista, a gente, além dos alunos da UNEB, a gente pega praticamente todas as áreas e todos os tipos de profissionais, com o pensamento de que cinema qualquer um pode fazer. A ideia é que você queira construir cinema, você basta ter vivido. E aí você aprender um pouco de técnica, você começa a construir o filme. Nossas redes colaborativas, né, que aí a gente tem bastante redes, e, na verdade, assim, um projeto como esse, a gente precisa se articular muito em vários setores. Pode passar para o próximo slide. Isso aqui já é um desmembramento, né? Quando os alunos se formam, né, terminam o projeto, a gente não tinha por onde eles irem, continuarem a fazer filmes. Hoje, essa rede da gente, a gente já tem um suporte para que, depois que termine o projeto, eles continuem acessando equipamento, ilha de edição, material. E aí a gente já tem aquele primeiro filme feito a partir disso.
Esses aqui são nossos parceiros, né? E são muito grandes, N5, mais um Filmes, Soares Filmes, Letmark, Espaço 5. E, assim, são processos enormes. A Unijorge entra com a gente, não sei se sempre a gente, em vez em quando, utiliza lá os recursos também, e parte do que vocês têm lá. A BCV, a Dimas aqui, que é um grande parceiro. E aí vai todos. Bom, essa foi uma matéria que saiu na Valor Econômico, falando do nosso curso, né, como um dos poucos cursos de cinema que tinha aqui na Bahia, voltado para roteiros. E, bom, como a gente diz, né, assim, apesar de 8 meses, mas a gente tem o caráter bem de oficina, mas aí sai como curso. Eu queria falar um pouquinho da nossa prática, que acho que é muito importante para entender o que é o Cineartes, porque a gente, na verdade, é mais o fazer. Na primeira unidade, além de a gente estudar a técnica, né, que aí foi, né, quem vai fazer o roteiro vai estudar a técnica de roteiro, ele vai ter que estudar também a linguagem das vanguardas do cinema, né? Então, cinema mundo americano, cinema mundo soviético, surrealismo, expressionismo alemão e impressionismo francês. E já com 2 meses de oficina, ele tem que promover um filme dentro da estética dele. E aí é o que a gente fala, né, do cunho de oficina. É fazer a oficina e já ir praticando. No momento que você está estudando aquilo, você já está praticando ao mesmo tempo. E com 2 meses já tem que fazer esse filme com essa expressão. A gente faz uma amostra, né, porque também a gente pensa que, além da gente ter esse ensino, né, dessa forma do aprendizado, a gente tem que também ir para os outros lados, ou seja, exibir esse filme, levar para lugares, festivais, e para as pessoas assistirem. Então, a gente pensa nessa cadeia completa. Na segunda unidade, a gente já vai trabalhando já as correntes narrativas, né? Uma forma mais estruturante. A gente começa com o cinema mudo, que é o cinema bem estruturante, mas na segunda unidade a gente já vai para o cinema falado. E aí a gente vai para cada uma dessas estruturas que para a gente é base, no sentido de você entender como isso começou, como começou aquela narrativa, aquela forma de fazer. Então vai o cinema novo brasileiro, que a gente inclui, Nouvelle Vague, neorrealismo italiano, cinema noir e chanchada, que a gente coloca também como narrativa, porque acho que foi um momento muito importante do cinema brasileiro e que se destacou bastante. Bom, terceira e quarta unidade, a gente faz uma coisa que foi bem inovadora, né? Dentro do Cineartes, os alunos fizeram um mini edital Cineartes. Era o seguinte: os alunos podiam submeter um projeto para seriado, né, que tivesse arco dramático de uma série, arco dramático de um episódio, para poder ver qual desses ficariam no final e a gente faria. E eles apresentavam a partir de um pitch, né, que é essa apresentação. Disso a gente escolheu 5 dentro dos gêneros, né. É uma outra coisa que a gente percebe. A gente constrói muito filme, né, muito filme autoral e tudo, mas o mercado ele sugere que a gente tenha filmes de gênero, né? Sei que gênero não é uma coisa muito do diretor, é uma coisa mais para o produtor e tal, mas a gente está pensando mesmo em chegar a produtos que possam chegar ao mercado, para que as pessoas assistam e a gente tenha digamos assim, seja recebido esse produto melhor pelas pessoas. Bom, isso aqui já são os cartazes dos filmes, dos alunos, né, que fizeram, da terceira unidade. Esses são seriados, que eu vou passar bem rápido, que a gente fez, o D20, que é um infanto-juvenil, o Maison Coclet, que é uma comédia, Entre Quatro Paredes, que é um terror, o Mata Alta, que é um suspense, e o Ladense, que é um musical, uma dramédia. Esses já são coisas do D20, né, os personagens que foram criados. E o Pequeno Gigante, que foi um seriado que a gente fez em 2010, também feito dessa turma, e esse a gente levou até para o Prodave 1, né, Prancini e pleiteou, para a gente fazer esse seriado completo, mas ainda não saiu. Bom, isso aqui já não é mais novo, mas faz bem parte do que a gente é, que é perceber a mudança dos novos tempos, né? Essa chegada da lei da TV paga, essa coisa do
do mercado se abrindo e do mundo se abrindo para a gente. A gente participou 2 anos do Rio Content Market, levando produto, levando conteúdo dos alunos, e esses conteúdos foram desejados por esses players, né? Com uma coisa, eles não queriam que a gente produzisse, eles queriam ou o mote criativo, ou eles queriam a ideia. E a gente sempre percebeu o seguinte, eu só vou conseguir realmente construir alguma coisa no momento que a gente fizer. Então, eu preciso que tenha meus atores, minha equipe técnica e os meus diretores para que isso seja feito aqui. E feito aqui na Bahia, de preferência, que aí a gente realmente constrói essa ideia de mercado. E aí está dentro disso aqui. Bom, aí são os nossos parceiros, né, que é quem financia, quem aporta e quem faz as condições para a gente se desenvolver. Pronto. Bom, esse é o CineArtes, né, a oficina de cinema. A gente funciona no UNEB, Campo 3, e a gente vai fazer uma primeira versão que a gente vai fazer no interior agora, que é em Cairu de Salinas, onde a gente vai fazer uma versão pocket, né, uma versão menor, de documentários diretamente com a comunidade de lá e adjacência. Ok, acho que é isso aí. Bom, eu passo a palavra agora para Ceci Alves, do Unijorge. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite de constituir essa mesa. Esse evento, Semana do Audiovisual, é de extrema importância para a gente continuar pensando o nosso meio, nosso mercado. E eu acho também muito acertada essa mesa sobre formação, porque comprovadamente a formação é um dos pilares que garantem a constituição e a formatação de um mercado produtor rico e diverso. Então, essa nuance da formação ela não pode ser esquecida. No nosso histórico baiano, a formação em cinema e audiovisual foi um tanto quanto negligenciada, né? Quando a gente remonta historicamente lá para a Primavera Baiana, né, que foi a década de 50, quando surgiram as faculdades, as universidades de artes, né, da UFBA, que foi teatro, dança, música. Tinha-se um plano de criar-se uma faculdade, uma universidade de cinema, e da qual o Walter da Silveira, né, que é o homem que dá nome a essa sala, seria o diretor, mas esse projeto, infelizmente, não foi à frente, e desde então a gente tem esse gap, né, tinha esse gap da formação de cinema e de audiovisual na Bahia. Eu sou de uma época que, para fazer cinema ou audiovisual, a gente tinha que ou ir para São Paulo ou ir para fora do país, porque ou então fazer jornalismo, ou fazer publicidade e propaganda, ou fazer relações públicas, né? Porque não existia essa compreensão de que, para se ter uma fonte, para se ter uma fonte de trabalho, teria que ter um histórico, teria que ter um arcabouço teórico e prático. O Anderson falou uma coisa interessante, né? Tipo, ter o que dizer já é o meio caminho andado para você ser um cineasta, né? Para você trabalhar com audiovisual. Mas não é só isso. Você também tem que ter um certo domínio da técnica e um certo domínio do modo de expressão que é o audiovisual. E quando eu falo de modo de expressão, não falo somente de linguagem, eu falo de produção também. Né, o caminho das pedras, onde as cobras dormem, principalmente hoje em dia que a profissionalização está sendo tão requerida por conta dos novos incentivos, das novas leis para a atividade audiovisual. O curso de produção audiovisual da Unijorge ele vem um pouco nesse sentido. Quando a gente surgiu, eu acho que o BI de arte estava se formando, era uma ideia ainda, e existia apenas o curso da FTC de cinema, que, muito infelizmente, está sucateado, né? Tá bem mal das pernas, assim, está bem claudicante. Isso é uma tristeza, porque grandes nomes do audiovisual e do cinema baiano passaram pelo curso de cinema da FTC como professores, né? Eles tiveram, né? Eu fiz parte desse corpo e eles tiveram um corpo de professores muito importante. E grandes nomes hoje em dia do cinema baiano foram alunos da FTC, né? Eu posso citar Edson Bastos, Clarissa Rebouças, enfim, Daniel Lisboa, Chancha.
Enfim, a gente teve, e tantos outros que estão, hoje em dia, trabalhando no eixo Rio-São Paulo. Então, assim, é uma tristeza que esteja passando por isso, mas, voltando à Unijorge, a gente constituiu o curso de produção audiovisual nesse caldo aí. O BI estava se formatando e existia a FTC. E qual foi o pensamento para montar o curso de produção audiovisual da Unijorge? Foi ser um curso tecnológico que justamente formasse a mão de obra para o mercado. Mas não é formar simplesmente mão de obra para o mercado para ser apertador de botão, ou um técnico, um mero técnico ou tecnólogo. A gente tinha que ter também um pensamento de produção, que é o que importa, eu acho, que é o que faz do profissional, que é o que difere o amador do profissional, ou que difere o cara formado sem o pensamento da profissão e o cara que tem estofo e que vai ser um agente atuante no mercado. Então, a gente tem essa perspectiva, esse pensamento de ser um curso de 2 anos, com uma duração de 2 anos, onde o profissional sai formado em várias expertises, mas tem a possibilidade de se segmentar também naquela para a qual ele tem mais afinidade. É um curso também, além de absorver a juventude, os jovens interessados em cinema, né, que é um pouco parte do público do Anderson e das outras faculdades também. A gente quer absorver, a gente tem no nosso escopo absorver também profissionais que já têm anos na área, mas que querem, por motivo de profissão, para galgar postos e tal, que eles querem ter uma formação universitária. Então, a gente teve várias turmas com gente da TV Bahia, gente que já fazia cinema há muito tempo, gente que fez cinema fora e veio estudar produção audiovisual aqui para poder, como uma forma de entrar no mercado baiano. Então, a gente tem meio esse híbrido. A gente é um curso noturno, então a gente tem muito mais esse perfil, né, de gente que já está no mercado, mas que quer se aprimorar, quer ter o diploma, e os jovens idealistas e sonhadores que querem fazer cinema na Bahia. Eu falo idealistas e sonhadores porque ainda, apesar de a gente já ter avançado muito e a gente ter um mercado, hoje em dia, já considerável, ainda é um caminho a ser percorrido e um caminho que é muito pavimentado por sonhos mesmo. Então, dentro da Unijorge, além da gente ter essa coisa técnica, a gente tem grupos, a gente tem discussão teórica e acadêmica. A gente tem um grupo de pesquisa de iniciação científica, modos de produção audiovisual, que está rodando as últimas pesquisas para abrir uma nova convocatória. E, dentro desse grupo, a gente estuda justamente como é produzir audiovisual na Bahia, como é esse pensamento de produção audiovisual na Bahia. E, para além disso, a gente tem também convênios como, né, com Anderson, do Cineartes, Anderson Soares, do Cinearte. A gente tem um convênio formatado de troca de experiências, né, que a gente vai aprofundar cada vez mais, se Deus quiser. E porque, engraçado, a gente faz parte do mesmo barema, né, da galera que está procurando uma profissionalização. Isso que você falou foi bem importante, uma profissionalização, mas uma profissionalização com um debruçar sobre a área. E a gente acabou de firmar agora um convênio com a Rede Bahia de produção de conteúdos para a internet, produção de conteúdos audiovisuais para a internet, com um recorte jornalístico também. Então, assim, vai ser um outro lado da notícia, uma nova aproximação da notícia, casando o jornalismo com o audiovisual. Então, a gente trabalha muito nesse sentido, por compreender justamente que o mercado precisa ser regulado. E quem vai regular esse mercado é essa formação, esse novo recorte, essa nova percepção de uma mão de obra que seja uma mão de obra qualificada, que acho que a gente não pode escapar disso, porque, sim, a gente pode fazer cinema só tendo o que dizer, mas a gente também tem que ter o peso do como dizer e de que forma dizer, né? Assim, como eu vou falar aquilo para as pessoas, como eu vou mostrar aquilo, mas, principalmente, aonde eu vou arrebanhar recursos para que aquilo seja dito. Então, a gente precisa estar instalado, enclavado nessa dicotomia.
E a gente também tem outras formas de modulação de mercado também. Muitos dos nossos alunos já estão, desde o segundo, terceiro semestre, já são absorvidos pelo mercado. Tem uma coisa muito engraçada que acontece lá, muito curiosa, que, apesar de ser um curso tecnológico, existe uma capacidade autoral, uma vontade de ser autoral muito grande, e um empreendedorismo muito fervilhante, assim. Então, a gente tem muita gente que já tem produtora também. A gente tem muita gente que, apesar de a gente ser um curso tecnológico, já parte do pressuposto de fazer coisas autorais, cinema de autor e tal. Então, é um caldo aí muito vasto, diverso e rico com o qual a gente trabalha. O que mais? Eu queria só registrar a presença dos meus alunos ali. Quem é meu aluno, levante a mão. Que vieram aqui com uma atividade do curso. Obrigada. Queria registrar a presença, que boa, né? Dos meus 2 alunos ali, que estão trabalhando aqui na Dimas, já estão absorvidos pelo mercado. E dos professores Leonardo Bião e Max Bittencourt, que desenvolvem projetos. Max, por exemplo, agora está desenvolvendo um projeto com os alunos de documentário para a dissertação de mestrado dele. E Leonardo Bião é responsável por 2 projetos lá, além do núcleo de práticas comunicacionais da universidade, do centro universitário. E é isso. Eu acho que, para começar isso, a gente tem que registrar essa importância mesmo, que faz... assim, vou falar pelo caminho inverso. A falta que uma formação faz é muito fragorosa, é um despenhadeiro se a gente não tiver... se a gente não tiver um estudo, um pensamento, um debruçar sobre o que a gente está fazendo. Então, eu acho muito pertinente essa discussão, e acho que essa discussão é até anterior ao modo de produção. Haja visto que, vou dar só o exemplo, para terminar minha fala, vou dar só o exemplo da Escola de Cinema de Cuba. A Escola de Cinema de Cuba é um projeto para um cinema latino-americano. Eles não são somente um projeto de formação, eles são um projeto para constituir uma forma de linguagem latino-americana comum, que possibilite, que torne o cinema latino-americano possível, que possibilite uma forma de fazer cinema interligado, conectado, culturalmente diverso, mais coeso, e que empodere as pessoas que estão ali recebendo aquela educação daquela escola. Então, só para a gente demonstrar como é fundamental e pilar a gente estar aqui sentado discutindo sobre isso. Obrigada. Eu passo a palavra agora a Milene Guzmão, da UESB. Bom, boa tarde para todos. Também agradeço o convite para estar participando dessa mesa. E cheguei aqui, já tinha visto, acompanhando a programação, e realmente deu vontade de ficar aqui a semana toda. Infelizmente, como a gente é muito peão, todo mundo que trabalha nesse lugar nunca tem tempo para acompanhar tudo. Mas, assim, um pouco vinha pensando o que eu tinha para falar para vocês dessa perspectiva da criação do curso de cinema em Vitória da Conquista. Que, apesar de ser a cidade de Glauber, até pouco tempo atrás, dizia que 90% da população não sabia quem era Glauber Rocha. E o que efetivamente viabilizou esse curso lá, que agora o curso foi implantado em 2010, e a nossa primeira, no meio do ano, a entrada foi em julho, e agora a gente tem, dessa primeira turma que entrou, com 30 e poucos alunos, a gente tem 10 que defenderam o TCC há 2 semanas atrás. E o resultado para a gente foi muito significativo, né? E aí eu fiquei pensando nisso, o que efetivamente viabilizou esse curso de cinema na universidade. Que não foi fácil. No meu amigo aqui, companheiro de luta e labuta, que colaborou muito comigo, Danilo, e com a equipe de fundação do curso, sabe disso, né? Tem horas que a gente muito não explica certas energias e objetivos que a gente tem na vida,
né? Porque para muita gente a gente parece meio maluco, né? E eu acho que quem está nesse ambiente do cinema tem, sim, um percentual significativo de loucura, né? Eu acho que a formação do curso veio a partir da extensão, né? Então, assim, tinha uma pessoa na cidade que tinha uma trajetória de formação pelo Cineclube, e essa pessoa era tão apaixonada pelo cinema, era um cinéfilo, que viabilizou um projeto, que é esse que eu coordeno até hoje, o Janela Indiscreta Cine e Vídeo UESB, que está fazendo esse ano 22 anos de existência. E essa pessoa viabilizou esse projeto, e esse projeto foi crescendo dentro da universidade. A experiência dele de cineclubismo e de cinefilia, junto com outras pessoas, claro, na cidade, foi criando um ambiente de formação não escolar, um ambiente de formação para o cinema, que passava por essa trajetória da cinefilia e do cineclubismo. E esse espaço do Janela, de 92 para cá, foi viabilizando uma série de ações que só ampliaram na cidade. O projeto começa com a exibição semanal de filmes dentro da universidade. Ele foi se ampliando, foi fazendo itinerância, né, nos distritos, nas cidades circunvizinhas, foi conseguindo recursos, viabilizando seminários, discussões sobre o cinema, viabilizou essa trajetória, viabilizou também a Mostra de Cinema, coordenada por Esmond Primo, que hoje está na 10ª, que agora, esse ano, faz a 10ª edição. E essa ambiência de cinema viabilizou o desejo de montar esse curso, né? Então, a gente... E aí eu não posso deixar de falar de um pouco da minha trajetória, que junto com outros 2 professores da universidade, construíram o projeto pedagógico e aprovaram esse projeto no Conselho Superior da Universidade. Por quê? Eu acho que tem uma coisa que favoreceu bastante a coragem e a crença de que seria possível, né? Porque muita gente virava assim, como está maluca, vai investir num projeto desse dentro da universidade? Essa universidade não tem nem tradição, nem só porque é a cidade de Glauber, você acha que um curso de cinema vai dar certo? E a gente foi discutindo essas coisas e, assim, a gente achava que ia dar certo, porque tudo apontava que ia dar certo, mas a gente está num ambiente acadêmico que tem cursos com outro vigor, com outra importância, com outra referência na sociedade, na comunidade. Então, era um desafio que a gente tinha que acreditar, antes de todo mundo, que era possível que desse certo. E isso só foi possível porque eu tive uma vivência aqui em Salvador muito importante. Eu resolvi fazer um doutorado, e por conta desse amigo meu que faleceu em 2001, que estruturou o Janela, o Jorge Melquisedeque, depois, junto com o Esmond Primo, que hoje é o coordenador da Mostra de Cinema, eu me inscrevi no doutorado na Facom. E o professor Albino Rubim, que está ali, topou me orientar. Eu tinha feito uma dissertação de mestrado sobre a memória do cinema na cidade. E, à medida que eu ia estudando isso também, porque tinha a ver com a minha infância e a minha trajetória de infância e adolescência, Conquista tinha 5 cinemas na década de 70 funcionando, né? 5 cinemas na cidade funcionando. Então, quando eu resolvi estudar algo no campo cultural, eu resolvi estudar a relação do cinema com a cidade, fui fazer um mestrado em memória no Rio de Janeiro. Quando eu terminei o mestrado, eu fiquei com uma série de perguntas que me inquietaram e que eu montei o projeto de doutorado para a Facom. Isso foi em 2001, né? E o ambiente cultural da Bahia estava fervilhando depois, com a indicação de Gil. Eu pude acompanhar essas coisas todas. E aí eu escrevi uma tese de mestrado que falava das dinâmicas que constituíram o cinema no Brasil e na Bahia, especialmente pelas trajetórias de certos indivíduos. Porque, lógico, isso me impactava. A trajetória daquele indivíduo que tinha tido uma formação de cinema pelo Cineclube e um apaixonamento pelo cinema, tinha viabilizado um projeto que me fez pensar cinema de uma outra forma. E essa trajetória tinha uma formação não escolar. E eu queria entender também por que a Bahia, que tinha dado Glauber Rocha, não tinha um curso de cinema na UFBA, não tinha uma série de coisas que
para mim teria sido muito natural. Então, fui pesquisar, aprender essas questões do percurso histórico do cinema da Bahia, mas também tive a oportunidade de conviver com toda essa discussão a partir do Ministério de Gil e acompanhar toda essa discussão do campo da cultura, e isso certamente viabilizou uma crença de que esse projeto do curso de cinema daria certo em Vitória da Conquista. Então, eu queria destacar isso. Importante pensar que a gente tem uma formação que é escolar, mas a gente tem uma formação cultural que é mais ampla do que essa formação escolar e que ela efetivamente informa os nossos percursos profissionais e informa os nossos desejos, os nossos sonhos e as nossas potências de realização. Então, assim, marcada por essa vontade e esse desejo, e acreditando que poderia dar certo, a gente resolveu fazer o projeto. Em 2009, nós tramitamos o projeto pela universidade. A lei do Conselho Nacional, a Resolução 010 de 2006 do Conselho Nacional de Educação, viabilizou um curso autônomo, que não fosse apenas uma habilitação de audiovisual, num curso de comunicação que já existia. A gente também pegou essa briga interna dentro da universidade, não foi fácil, né? Convencer, a gente teve uma série de dificuldades, né, internamente nessa trajetória de aprovação do projeto pedagógico, e a gente hoje é a única universidade estadual que tem um curso de cinema e audiovisual na Bahia. E, lógico, não é fácil, né? Porque a gente não tem nenhuma tradição como a UFBA e como Salvador foi construindo de cursos com esse perfil nas universidades estaduais. Então, essa trajetória também da estruturação do curso também revela uma expertise, um aprendizado dessas pessoas que estavam na universidade, inclusive com a criação, em 1996, da produtora universitária de vídeo, que foi a primeira universidade no estado da Bahia que criou uma produtora. Porque o desejo desse meu amigo e o apaixonamento dele pelo cinema, Jorge, era tão grande que ele não se contentava só em ver, conhecer os filmes, essa coisa, ele queria também produzir. E como ele tinha uma série de dificuldades, ele, de sair da cidade, na oportunidade que teve, ele aprendeu a mexer com a ilha de edição e virou um videomaker. E como ele não conseguia fazer as coisas longe da universidade, ele propôs na universidade, efetivamente, a criação de uma produtora de vídeo e a estruturação do Janela Indiscreta. E contou com o apoio do reitor, na época, que era uma das figuras que fazia parte das sessões do cineclube na cidade. Então, assim, uma série de encontros viabilizaram essa trajetória até chegar ao curso de cinema. E aí, eu acho que tem uma questão que é fundamental, registrar aqui. Tem um aprendizado entre as gerações, tem um aprendizado daquele que compartilha aquilo que aprendeu a gostar de fazer, né? De como essa aproximação com o cinema viabilizou um projeto de extensão, viabilizou uma produtora universitária de vídeo, viabilizou na UESB um canal aberto de televisão. A UESB tem há mais de 10 anos a concessão de um canal aberto de TV, viabilizou nos anos 90 a maior produção audiovisual da Bahia. Minha amiga Laura está ali, que foi fazer a pesquisa lá, sabe disso, né? Então, assim, a gente tinha uma certa tradição que garantia, né, a possibilidade desse curso. E, ao concluir agora a primeira turma, a gente sabe que é muito importante ter um curso de graduação, possibilitar essa formação, especialmente se ela também compõe o panorama baiano, não fica só na centralidade da capital, né? Então, acho que é importante a gente pensar isso. A estruturação do curso está sendo ainda realizada, a gente ainda tem 4 concursos para fazer, a gente só tem no nosso curso 10 professores. Esses 10 professores, junto com outros professores de outras áreas, são responsáveis pelas 3.120 horas do curso, né, um curso pleno.
É um curso que já conseguiu fazer convênios significativos. A gente tem um convênio com a Escola de Cuba, com a Escola de San Antônio. A gente tem já uma parceria com eles. A gente vai para lá, alguns professores já foram e alguns professores de lá vêm para a UESB. A gente tem uma parceria importante com o CANE, que é o Centro de Produção Audiovisual da Fundação Joaquim Nabuco. E os alunos têm uma potência muito grande de vivenciar uma série de coisas, inclusive uma mostra de cinema infantil, porque uma outra característica da atuação da gente é essa formação do espectador. A experiência com Janela deu para a gente uma percepção de que é importante viabilizar uma formação desde a infância. Então, essa vinculação do cinema e educação é uma outra característica do curso da gente. Então, tem uma linha que está crescendo por dentro do curso, talvez seja uma trajetória significativa de produção audiovisual educativa, de uma articulação importante com cinema e educação. Não por acaso, a gente articula uma rede latino-americana de cinema e educação, que junta pessoas, professores da área de educação e cineastas para discutir essa formação do espectador desde a infância. Então, o outro projeto significativo hoje na cidade, que está articulado ao curso de cinema e ao Janela Indiscreta, é a Mostra de Cinema Infantil. A gente está indo agora para a 5ª edição da Mostrinha de Cinema, que atende especificamente os alunos da rede pública de ensino e, todo ano, faz uma semana de exibição e consegue colocar mais de 5.000 crianças no Teatro Glauber Rocha da Universidade para assistir uma produção completamente brasileira de curtas, inclusive vários curtas baianos já passaram na mostra. Então, se eu podia dizer da motivação que viabilizou isso, viabilizou o curso e essa potência do curso, eu diria que tem aí, Conquista realmente tem uma relação importante com o cinema, e essa relação importante viabilizou o curso, que certamente tem bons resultados. A gente já pode dizer que valeu a pena e está valendo a pena todo o nosso esforço da estruturação do curso. Bom, eu passo a palavra agora ao professor Umbelino, da UFBA. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para discutir esse assunto da formação. Quer dizer, eu vou ter que, para falar do projeto do curso de cinema da UFBA, que é um projeto ainda em fase de implantação inacabado, eu vou ter que falar um pouco de mais ou menos um meio século da história da formação de cinema na Bahia. E a Ceci tocou aqui num ponto importante, que assim, quando a UFBA, nos anos 50, cria as escolas de dança, teatro, música e etc., não cria a escola de cinema. Evidentemente, assim, tem duas questões colocadas a respeito disso. Uma dizem que é dita que a visão marxista de Walter da Silveira não se afinava com a visão elitista de Edgar Santos. Essa é uma questão colocada que eu não sei se é bem por aí. Outra questão é a seguinte: não existia, na verdade, escolas de cinema no Brasil. Né? Claro que a UFBA seria a primeira pioneira a fazer isso. E depois que nós sabemos perfeitamente que a formação da mão de obra cinematográfica, historicamente no mundo e no Brasil, se deu fora das escolas. Tanto é que o famoso ciclo de cinema da Bahia vai nascer exatamente fruto dos trabalhos do Clube de Cinema da Bahia, que é um projeto fora UFBA, não é dentro da UFBA. Então, assim, Glauber e seus parceiros vão fazer cinema exatamente pelo seu convívio no cineclube do Walter da Silveira. Evidentemente que tem aí algumas relações com a escola de teatro, com o curso de teatro que existe. Os atores são colocados no cenário da visão dos filmes, são atores formados na escola de teatro. Mas o cinema na Bahia, na verdade, ele não nasce na universidade, ele nasce fora da universidade. E assim ele prossegue até um certo tempo. Por exemplo, a UFBA vai criar, na verdade, vai colocar o seu projeto de cinema dentro da área de extensão. E aí criou o setor de cinema da UFBA, já no 68, mais ou menos, e tem uma coisa interessante, que nesse primeiro momento tem um curso em 68, que foi ministrado na reitoria, que o próprio Walter da Silveira era professor, junto com Guido Araújo, e se sabe que o Glauber foi um dos palestrantes. Esse curso é significativo
porque ele forma, de certa maneira, alguns cineastas que vão trabalhar posteriormente, entre eles André Luiz de Oliveira, o Zé Frazão, eu não sei se o Zé Humberto frequentou esse curso, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, às vezes, a formação da mão de obra cinematográfica, ela não se dá rigorosamente nos cursos regulamentados, ela se dá dessa maneira. 68 tem esse curso, né, que é um curso que o Guido, voltando da Checoslováquia, faz junto com o Walter da Silveira. Ele tem esse resultado, o André Settário também foi aluno desse curso, tem um texto dele importante sobre isso. E tem, em 76, acontece um outro curso significativo, que é um curso com a relação da UFBA com o ICBA, Instituto Cultural Brasil-Alemanha, onde tem um curso com o pessoal da Embrafilme, ICBA e UFBA, que formam uma outra mão de obra, que é a turma que veio do Super 8, Pola, Fernando Beles, né? São alunos desse curso e é essa geração que se dá o seguinte. Eu não sei memorizar mais ou menos, ou detalhar, quantos cursos foram feitos aqui na Dimas, mas eu acredito que alguns cursos foram feitos na Dimas, eu me recordo um deles, que foi um curso dado por Fernando Conicampo de roteiro. Então, essa formação não sistemática, acontecida periodicamente, elas tiveram resultados. Resultados no seguinte, o resultado é assim, quando você tem um curso, seja ele de curta duração, seja ele de duração média, que você consegue formar um determinado grupo e esse grupo passa a ser atuante no sentido de produzir filmes, que é o caso da FTC. A FTC, acho que é o início do ano 2000, a FTC criou um curso sólido, né, cujos professores, hoje, uma boa parte ministram na UFRB, na UFBA, na Unijorge, aqui a CECI, e esse curso durou até um certo tempo, mas ele tem esse sentido, ele formou outra geração, que ela citou, que está atuante no mercado, né? Certo? Então, assim, eu estou colocando essas questões para a gente ter, assim, de forma genérica, como a formação, na verdade, ela aconteceu. E ela acontece periodicamente, ela não acontece agora sim. Agora nós temos uma situação bem diferente. Por quê? Porque houve uma proliferação de criação de cursos de sistema no Brasil. Há razões para isso. As razões são muito no sentido, eu acredito, tecnológico. Hoje é muito mais fácil você ter esse aparato tecnológico do digital do que você tinha antigamente as câmeras de película. Enfim, toda uma tecnologia bem mais complicada para você formar a mão de obra, né? Tanto é que no Brasil, para entrar a gente não está fora desse contexto brasileiro, o primeiro curso a ser estruturado é o curso na UNB, que é estruturado lá por Darcy Ribeiro, com Paulo Emílio Salles Gomes, com Nelson Pereira dos Santos, com Jean-Claude Bernadette, né, com outros que eu não me recordo o nome, e que é, depois do golpe militar, abortado. Aí você tem, isso foi 65, mais ou menos, que esse curso foi criado, e vão surgir cursos nos anos 70. Na USP, Paulo Emílio volta para São Paulo e cria o famoso curso da USP. E Nelson vai para o Rio de Janeiro e vai criar o curso na Fluminense do Rio. Esses cursos eles ficaram, de certa forma, um tempo, eles eram cursos autônomos. Depois, com a reforma da educação, eles ficaram atrelados aos cursos de comunicação. Então, eles passaram a ser habilitações dos cursos de comunicação, junto com jornalismo, junto com rádio e televisão, enfim, com cinema, né? E até recentemente, acho que foi no final dos anos 90, o MEC instituiu uma comissão de diretrizes curriculares, da qual eu fiz parte, e aí nós conseguimos deslocar de novo os projetos de cinema para uma autonomia. Então, existe hoje uma situação que são diretrizes curriculares, onde você tem os chamados cursos de cinema e audiovisual. Mas a grande explosão se dá exatamente agora, nesse início do século XXI, né? Então, é intenso o número de cursos que existe no Brasil. E aí volto para o projeto da UFBA, né? O projeto da UFBA ele tem uma situação muito peculiar, porque ele não é, na verdade, um curso dentro da organização, da arquitetura pedagógica que os cursos de temas existem. Ele não é um curso de pleno, ele é um curso de 2 ciclos, é um curso que foi implantado a primeira fase, ele está alocado dentro do bacharelado de artes, né? O aluno, na verdade, ele não faz vestibular para cinema, aliás, não existe nem vestibular na UFBA, ele faz a seleção do Enem, ingressa no bacharelado de artes,
passa 1 ano e meio tendo uma formação geral e depois 1 ano e meio tendo uma formação específica de cinema. Quer dizer, essa fase está implantada desde 2009, nós já tivemos várias turmas. Tem um projeto, que ele não se concluiu, que é um projeto de um segundo ciclo, né? Porque quando nós projetamos essa proposta, que é uma proposta inovadora no Brasil, mas ela não é novidade na Europa, nem é novidade na América Latina, o Chile tem esse modelo. O aluno cursa essa fase inicial de 3 anos, tem uma formação geral, porque é necessário ter uma formação geral na cultura, na filosofia, na antropologia, para depois se dedicar ao cinema. E esse segundo ciclo seria um segundo ciclo específico, onde o aluno escolheria, na verdade, as vertentes das suas funções que ele pretenderia exercer no cinema, seja de direção, roteirista, técnico de som e tudo mais. Então, o nosso curso está numa fase, que é uma fase, que eu diria, uma fase de definição, porque, como colocou bem a Milena, e, enfim, as propostas dessa ordem colocada dentro de uma esfera pública, ela não é simples de ser montada. Existe uma série de questões que vão desde a contratação de mão de obra por concurso, da aquisição de equipamento, de espaço adequado, enfim, de uma série de fatores, né? E, assim, nós temos um curso que funciona basicamente à noite, é um curso noturno, né? E até as pessoas brincavam muito bem, você vai ensinar cinema no ar, expressionismo alemão, não tem sol, etc., tudo mais, enfim, mas... Enfim, é um curso noturno, ele atende um determinado tipo um perfil de aluno diferente. Né? Aquele aluno que tem condições de estudar pela manhã, o aluno que trabalha à tarde e tal, e ele tem uma frequência interessante, que vem gente de 18 anos com desejo de fazer sistema, como gente de 50 anos que já trabalha no mercado e está lá com a necessidade apenas de complementar a sua formação. Funciona mais ou menos dessa maneira, né? Em linhas gerais, eu queria dizer exatamente isso. Não queria me alongar e espero que o debate possa acrescentar algo mais. Obrigado. Bom, eu passo a palavra agora a Danilo Barata, da UFRB. Boa noite a todos. Eu quero saudar meus colegas de mesa, todos vocês aqui. Eu, falando de formação, eu queria saudar aqui, talvez, os 3 realizadores importantes na minha formação, que é o Araripe, o Bellens ali e o Zé Humberto. Foi com eles que eu aprendi fazer cinema, vendo os filmes dele, aprendendo com eles, né? E eu quero começar, antes de falar do nosso curso, mencionar que, para nós da UFRB, é uma satisfação muito grande estar aqui. Nós ficamos muito felizes, inclusive, com a composição das mesas temáticas. Nesse sentido, Henrique, eu lhe parabenizo, porque nós precisamos de espaços como esses, não só nos festivais, mas pensar seminários focados com isso, e que a gente possa trocar experiências, inclusive publicar juntos e tal. Então, eu espero que esse encontro seja um encontro perene, sistemático aí. Bem, gente, o nosso curso, eu fui professor da FTC, assim como a Cici, e uma coisa fundamental, nós, em 2009, nossa universidade aderiu 100% ao Reúne. Então, em 2009, a gente já não fazia mais vestibular, né? Isso tem uma característica muito legal, porque, assim, hoje, 60% do nosso alunado é de fora do estado da Bahia. E eu acho que é isso que está o grande diferencial, porque você tem uma troca muito bacana de alunos que vêm de outros lugares, né? Então, nós temos alunos de várias partes do país, do sul, do sudeste, do norte, do centro-oeste, né? Então, você tem uma dinâmica incrível, numa cidade que está próximo de Salvador, a 100 quilômetros, e de 30 mil habitantes. Ou seja, é uma imersão, assim como a escola de Santo Antônio de Los Banhos, é uma cidade, né? Você tem uma imersão, nós vivemos uma imersão cotidiana lá. Isso com projetos que pensam não só o fazer filmes, né? Mas o cineclubismo, pensando a memória, pensando a preservação, pensando o associativismo. E aí foi muito bacana ver a formação da mesa de ontem, que nós tínhamos 2 coletivos da UFRB. Então, assim, pensar os festivais, então, Cachoeira Doc, o Panorama Internacional Coisa de Cinema hoje acontece simultaneamente em Salvador e em Cachoeira.
Um outro fator importante para a gente também, que nos é muito caro, são alguns aspectos da nossa universidade, que pensa na inclusão com excelência, né? Então, assim, hoje, que eu acho que é um valor que eu sempre gosto de falar em todos os lugares, né? Hoje, a nossa universidade, 80% do nosso alunado é autodeclarado negro, né? 72% é da classe C, D e E. E nós somos a universidade brasileira, que ganhou o prêmio recentemente, como a universidade que mais inclui alunos da iniciação científica na pós-graduação. Então, ou seja, é você pensar em aspectos que falam de maior inclusão, mas preservando os valores fundamentais da excelência, né? Então, a gente tem conseguido isso. Nós já temos algumas turmas formadas e a gente tem encontrado, inclusive, um fenômeno muito interessante, que é os nossos alunos, a gente tem um processo muito grande de retenção lá, que é o que qualquer universidade tem horror a isso, né? Principalmente as públicas. Você não pode ter retenção de aluno, né? Então, o aluno tem que entrar, fazer o curso em 4 anos, ir embora e tal. E os nossos alunos encontram um ambiente tão produtivo lá, que eles acabam querendo ficar, porque eles têm as ilhas de adição, a gente... no primeiro semestre, os alunos já pegam equipamento, já fazem tudo. E aí isso estrutura um pouco a vida deles, né? Os editais, inclusive, do audiovisual, eu tenho feito uma contabilidade, é incrível a participação, como é que eles têm, inclusive, feito bons projetos, conseguido ganhar os editais, né? Então, isso, assim, eu sou muito suspeito para poder falar desse projeto, porque eu implantei ele, fui o primeiro coordenador, hoje é o professor Roberto Duarte, é o coordenador do curso. E a nossa família, né, que vive lá constantemente, essa família de professores, de alunos e técnicos, a gente conseguiu constituir um curso de tal maneira que, recentemente, o Ministério da Educação, através do INEP, fez uma avaliação do nosso curso e nós tivemos a nota máxima, a nota de excelência, a nota 5, que nos deixa felizes, porque dá para fazer inclusão com excelência, dá para ser um curso que investe equipamentos na interiorização, que investe, sobretudo, em políticas que não só pensem a realização de filmes, mas que pensem a salvaguarda, que pensem a distribuição, a formação crítica, e eu acho que é isso que talvez hoje, e me deixa muito feliz aqui de ver nessa mesa, que a gente consegue contemplar isso, seja no Sudoeste, seja na capital e no próprio Recôncavo da Bahia. Muito obrigado. Bom, eu vou dar início agora ao debate com a plateia. Eu queria sugerir que a gente fizesse 3 perguntas e a mesa responde, e a gente depois faz nova rodada de 3 perguntas. Alguém tem alguma pergunta para a mesa? Boa noite a todos. Meu nome é Edir Santana, eu sou do município de Rafael Jambeiro, e a minha pergunta vai para Danilo. Com relação, na realidade, não é bem uma pergunta, é uma contribuição. Desde 2010, a gente está tentando montar uma parceria. Nós temos uma organização que trabalha com essa parte de audiovisual e tal, e o nosso projeto está mais focado para a questão da regionalização de conteúdo e formação de mercado espectador naquela região. E o foco mesmo é o FRB. Só que não tinha chegado até você ainda, entendeu? Estamos lá tentando articular com o pessoal da reitoria, para que, no momento mais próximo, a gente possa trabalhar com a regionalização. Por exemplo, aquela história, o Recôncavo em si, já que a universidade trata-se do Recôncavo, né, tem muita história para contar. Certo? Então, a regionalização da produção naquela região é interessante. E também a formação de um mercado, vamos dizer assim, consumidor público naquela região. Certo? Eu acho que os principais cidades dali têm que ter esse acesso, as pessoas têm que ver o que é produzido lá. E fiquem interessado nessa questão da retenção dos alunos, porque aí você tem uma mão de obra que pode ser aplicada ao mercado. É só essa a minha colocação para a contribuição do debate. Obrigado. Boa noite, Laura Bezerra, da UFRB e da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. É uma pergunta e uma reflexão que eu queria trazer para vocês. A pergunta é: qual
o impacto que vocês acham que esses cursos que estão sendo criados têm para o audiovisual. E aí o audiovisual pensado não somente como a produção audiovisual, mas pensado como um todo. O audiovisual como produção, distribuição, preservação, todo esse trabalho de formação de público, etc. A pergunta é essa. A reflexão tem a ver com uma coisa que Alfredo Manevi disse algumas semanas atrás, durante o Enecult. Ele, falando sobre a SPCine, ele falou uma coisa com a qual eu concordo, que acho muito importante. Ele disse que a SPCine estava querendo conversar com os cursos de cinema, porque ele achava que os cursos de cinema eram muito fechados em si mesmo, muito focados excessivamente na produção, focados excessivamente na formação de diretores, autores, e que ele achava que essa era um dos grandes desafios para os cursos de cinema atualmente. Eu concordo com isso, e você me pergunta a reflexão. O que nos cursos que vocês estão aqui representando se faz no sentido de pensar o audiovisual de uma forma mais ampla, envolvendo os diversos aspectos da cadeia produtiva do audiovisual? Vou fazer uma perguntazinha. Os problemas da área de audiovisual da Bahia, eles são muito amplos, né? E, obviamente, quer dizer, nós termos hoje um conjunto de cursos resolve e ajuda muito a enfrentar uma das questões, que é a questão da formação, né? Que, como o Umbelino disse, fez uma trajetória, era feito de forma não sistemática. Agora, talvez você tenha uma possibilidade de fazer isso de forma muito mais sistemática, muito mais organizada. Eu queria perguntar, como é que os cursos, isoladamente, podem ajudar a resolver os outros problemas, que são problemas graves da questão do audiovisual da Bahia? Eu estou pensando aqui, por exemplo, na questão de distribuição, na questão de mercado, na questão de público. Quer dizer, nós temos um Estado que tem hoje pouquíssimos cinemas, né? Quer dizer, que grande parte da população baiana não consegue ver os filmes baianos, não consegue ver, inclusive, porque não tem acesso, porque a grande parte dos municípios da Bahia não tem cinema nenhum, né? Então, como é que os cursos podem também colaborar e pensar essas outras questões? Quer dizer, que são questões para além da questão da formação imediatamente, né? E uma pergunta adicional, que não foi casual a gente tentar botar essa mesa, botar os cursos todos, né? Todas as experiências de formação, mesmo que não fossem cursos formais, mas todas as experiências mais sistemáticas de formação que nós temos. Como é que essas experiências de formação podem colaborar entre si? Belino, começar por você. Deixa eu... Eu vou... Primeiro, as perguntas de Albino, né? Eu acho que nós não temos muito diálogo entre a gente, não. Nossos cursos funcionam cada um por si, Deus contra todos. Ou a favor, quando os ventos favorecem, né? Mas nós não temos muito diálogo. Até conversei um período com o Danilo, porque existe o fórum, o Focine, né, o Fórum de Cinema no Brasil, que reúne as escolas de cinema. Se a gente faria um Focine, um fórum interno nosso, tivemos essa conversa em Niterói, né, alguns anos atrás, a respeito disso. Porque cada curso tem sua particularidade, tem sua dificuldade de implantação. Eu realmente, assim, eu acho que o mais bem-sucedido, pelo relato, é o curso da UFRB, né? Tem todo um apoio estratégico, logístico, político e etc.
um pouco diferente da nossa proposta que eu falei, uma proposta que passou meio século para ser implantada, né? Ela demorou bastante tempo. Essa é uma questão. A respeito da contribuição, assim, ela se dá quando você, por exemplo, no caso da UFBA especificamente, né? Então, tinha um projeto na UFBA que a professora Marisa Berta fez, no IAC, chamado Vivendo Imagens. E aí esse projeto durou mais de um ano, era a presença de diretores, exibia os filmes, e filmes que estavam fora de circulação, com debate com os alunos de cinema e alunos de outros cursos participavam. Era uma maneira da gente inserir aqueles alunos para eles conhecerem a produção local, pouco conhecida, conhecer os diretores, que para eles era importante, conhecer quem faz e dialogar. Então, isso acontece no processo de extensão, né? A Laura fez umas perguntas que, na verdade, eu preciso que minha memória bata aí sobre a grande... Tem a questão do Maneville. O Maneville tem razão, né? Porque os cursos de cinema no Brasil são cursos que a gente chama CPL, curso de progressão linear. O aluno fazia o vestibular, o Enem, e ele entra nos bacharelados de cinema e audiovisual. Então, ele tem uma formação ampla, ele tem uma formação generalizada. Ele, posteriormente, pode ser até que durante o percurso da sua formação, ele se interesse por uma determinada área, fotografia, som, roteiro, ou, enfim, qualquer outra, que ele vai colocar em prática depois que ele sai da escola, ou no período que ele está na escola fazendo estágio nas produções cinematográficas, não é? Exatamente, a formação se dá nesse sentido. E, enfim, e sobre o impacto que nossos cursos possam ter nesse aspecto, eu vou dizer claramente assim, pode até ficar arrepiados, né? Pode ser tudo e quase nenhum. Eu acho que, de repente, nós não causamos esse tsunami na distribuição, na produção, etc. Não. Nós formamos mão de obra. E até acho que a formação de mão de obra mais consistente, eu diria recente, é a da FTC. Mas o curso da FTC ele não se prolongou por uma razão muito clara, né? Danilo falou do custo. O custo é alto, e mesmo uma escola privada, ela precisa ter recursos para manter um curso de cinema. Não é tão simples. Mesmo que a tecnologia seja favorável, mas ela se renova dia a dia. E você ter professores qualificados, você tem que pagar bem os professores qualificados. Na estrutura pública, você sabe que é concurso, enfim, um cara entra com doutorado, vai e tal, já tem uma certa situação. Tem a resposta, a pergunta da sua, assim, mas eu acho que é muito específica lá para o Danilo responder, não é? Enfim. Eu acho que são complementares as perguntas de Laura e de Albino. E eu faço um pouco minhas palavras de Umbelino. Assim, eu acho que já formar mão de obra já é um adianto, um avanço inegável na questão da constituição de um modo de fazer, né, na questão de pensamento de linguagem e na questão da sistematização que você muito bem colocou, né? Eu acho que assim que eu vou falar um pouco do que acontece lá na Unijorge, né? A gente é o primeiro curso de produção audiovisual, né, da Bahia. A gente tem um parque tecnológico considerável. E a gente tem esse pensamento mesmo que eu falei de das cátedras, né, e tal. A gente tem, durante os 4 semestres, foco nas cátedras, que a gente forma, sei lá, edição, direção e tal. E, assim, pegando um pouco o gancho de uma parte da pergunta de Laura, a gente não tem muito essa coisa do cinema autoral, não, assim. Pelo menos no nosso pensamento, a gente quer formar gente para tudo. É um pensamento meio anti-escolástico, assim, da escola de Cuba, de que saibam fazer tudo, mas se especializem em certas áreas que você já tem afinidade para prosseguir. Mas, em contrapartida, apesar dessa coisa técnica, tecnológica, que, assim, apesar de ser um curso tecnológico, ele é um curso superior normal, como outro qualquer, mas, assim, apesar da coisa tecnológica, existe um pensamento de mercado e um pensamento do fazer, um pensamento da linguagem, que eu acho que também já está de bom tamanho se uma escola de cinema tiver, uma escola de audiovisual tiver esse pensamento, assim.
que quando a gente está lá nas disciplinas, a gente pensa na cadeia toda. Porque eu concordo em gênero, número e grau, assim, não é só produção, é o tripé, né? Produção, distribuição e formação de público. Então, a gente, dentro das disciplinas, dentro dos trabalhos que os meninos fazem, a gente tem muito esse pensamento de não simplesmente que o debate não seja árido, não seja só na questão de vamos formar vocês para o Deus Mercado vai macerar vocês e vocês vão entrar nesse esquema de tal, ou produção independente, tal, televisão e tal. Existe um pensamento mesmo para o que é que eu estou fazendo, de que forma eu posso contribuir, onde é que a gente vai. Um dos motes do grupo de pesquisa mesmo que eu coordeno o que é esse cinema do possível, né, que falava Glauber? Esse cinema do possível é o quê? Como é que faz esse cinema do possível? E assim, esse cinema do possível não é só a produção, botou debaixo do braço, está de boa. Produzir, discutir a distribuição. Por que eu não consigo ver um filme baiano? Por que sei lá, por que o último de Edgar, como é o nome mesmo? Desculpa, esqueci. Por que o Homem que Não Dormia não foi tão disseminado como deveria ter sido? Por que Pau Brasil, ali, meu querido Fernando Bellens, foi distribuído, mas até hoje tem uma parte não foi difundido, mas não foi difundido a contento como se gostaria que tivesse sido difundido, e por aí vai. Então, eu acho que tem que existir uma discussão. Eu acho que o grande impacto é esse. Existir uma discussão e não se focar simplesmente numa ponta, né? Não sei se eu respondi. Enfim, é uma tentativa. Eu concordo com o Albino, acho que os problemas são graves, mas eu acho que a gente está muito mais... E isso é legal dessa geração. Eu acho que essa geração está muito mais... Essa geração não, né? Esse encontro geracional, né? Porque senão o baiano é um encontro geracional sempre. Acho que esse encontro geracional está cada vez mais discutindo a solução do que se focando na gravidade da coisa. Eu acho que é muito mais a porta da saída do que o choramingo, né? Enfim, não sei se eu respondi. Ed, quando você quiser, a gente marca, tá bom? É o seguinte, eu acho... Vou juntar um pouco a de Laura com a de Albino. Nós temos... que nos une aqui, eu acho que hoje talvez seja um bom pontapé para consolidar, inclusive, essa semana como um marco, né, de conversa. Eu acho que o que poderia favorecer para que todas essas escolas tivessem um programa comum, né? Para a gente, por exemplo, das universidades públicas, federais, às vezes é muito difícil você trazer um convidado e colocar... Às vezes ele vem para um evento nosso, fica uma semana, mas seria muito legal se esse nosso convidado pudesse conhecer um pouco da UESB, fosse na UFBA, fosse na Jorge Amado, fosse na UNEB. Eu acho que a gente precisa criar um circuito em que a gente possa fazer circular um pouco desses nossos convidados, pesquisadores, um pouco desses conteúdos. Temos muito para poder fazer no sentido da preservação do audiovisual e de uma discussão sobre a história do audiovisual. A Laura, inclusive, a nossa professora recente lá, ela tem uma missão. Nós estamos agora já discutindo a implantação de uma cinemateca. Nos interessa muito isso. Não dá para falar de cinema, fazer cinema, se você não conhece os filmes, sobretudo a cinematografia baiana, né? Então, isso para a gente, nós queremos levar isso para o Recôncavo. A gente quer criar uma cinemateca que reúna a produção daqui. Nós temos muito para poder fazer na relação com as escolas. Então, assim, os cineclubes que nós temos na UFRB, por exemplo, tem uma prática em educação formal e educação não formal. Nós temos algumas ações em escolas da cidade, de Cachoeira, São Félix, e algumas, inclusive, cineclubes de outros centros que estão em Amargosa, Cruz das Almas, mas também na comunidade do Caonge, que é uma comunidade quilombola, que a gente também faz coisas, que eles assistem filmes, que eles produzem, né? A gente precisa também sair do formato da telona, pensar outras plataformas, né? Ou seja, pensar o audiovisual em outros meios também. Então, nesse sentido, Laura,
para onde vão esses alunos, eu acho que esses alunos eles precisam identificar onde é a praia dele, né? Claro que ele aprende hoje, se você entra no metrô, se você entra num ônibus, você tem lá conteúdos audiovisuais o tempo inteiro, alguém que estudou audiovisual tem que estruturar aquilo, né? É fundamental, se você liga seu celular, tem uma programação ali, tem um vídeo, tem um filme. Então, essas coisas todas passam por um pensamento do audiovisual e do cinema, né? Então, eu acho que a gente, durante muito tempo, nós pensávamos no cinema, apenas no cinema, né? Então, para o nosso aluno, era fundamental que ele pensasse como o autor, o diretor, todo mundo queria ser diretor. Era um problema para saber, inclusive, quem queria exercer uma outra atividade. Mas eu acho que a gente precisa também, e aí eu acho que é uma coisa muito bacana da experiência dos bacharelados interdisciplinares, e aí tem a ver um pouco com a pergunta de Laura, eu acho que é a flexibilização desses currículos. Hoje, está muito posto do que é que o aluno ele entra, ele tem uma formação geral em cinema, em história do cinema, em crítica, teoria, montagem, fotografia, roteiro, dramaturgia. Mas eu acho que, em algum momento do curso, o aluno ele precisa criar o seu itinerário formativo, ou seja, ele tem que ter ali, fazer a escolha dele, eu quero trabalhar com preservação audiovisual, eu quero trabalhar numa cinemateca, eu quero ser só roteirista, vou trabalhar dramaturgia, roteiro 1, roteiro 2, e assim por diante, fazer disciplinas da área da literatura. É impressionante como o cinema brasileiro tem dificuldade de lidar com o diálogo, né? Então, eu acredito que a literatura possa nos ajudar também, né? Porque geralmente as escolas elas são muito presas, né? Elas têm dificuldade de dialogar, né? Eu acho que, a princípio, isso, e eu acho, como é que as escolas elas podem contribuir para esse debate? Eu acho que nesse processo de formação, nós estamos aqui, hoje nós temos o quê? Uma média de 160, 170 alunos lá na UFRB, do nosso curso. Se a gente junta todos os cursos aqui, promove um fórum, promove discussões, a gente pode, inclusive, pensar quais são os problemas que nossos egressos estão tendo hoje. Hoje nós estamos entrando na 3ª turma de formandos, né? A gente está mapeando todo mundo que está se formando, o que é que eles estão fazendo. Muitos estão trabalhando com audiovisual, inclusive uns trabalhando inclusive aqui nessa semana. Muitos estão empreendendo, outros trabalhando com a educação, com audiovisual, né? Eu acho que tem diversos lugares aí que no passado não eram tão nobres, né, do que ser um diretor, do que ser um autor, mas que financiam, que sustentam a casa das pessoas, que têm tanta dignidade quanto ser um diretor, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar, né, de forma contínua, sistemática, e eu acho que a experiência das escolas vai poder nos dar isso, né? Eu acho que, inclusive, pelo fato de elas serem tão heterogêneas, né? Eu acho que isso é muito bacana. Bom, as perguntas são desafiadoras, eu diria, porque, pensando no âmbito da formação, e aí juntando também, Laura, eu ouvi a fala de Manevi aqui no Enecult, e a apresentação da SPCine, o projeto, que é bem interessante, e fiquei pensando de como essas coisas que dão esperança para a gente, também, às vezes, elas duram o tempo de uma gestão política, né? Ou de 2. Eu acho que o maior desafio que a gente tem, Albino, é, efetivamente, pela formação, e uma formação não só artística, potente, humanística, mas uma formação que trate das questões políticas com o mesmo vigor, né? Para pensar nessa coisa de como no audiovisual temos tantos problemas, e temos mesmo, se a gente vê como está estruturado o sistema de TV no Brasil, como que os filmes brasileiros não chegam às salas, e os filmes baianos menos ainda, de como que a gente não vê o que é produzido, de toda essa dinâmica que é muito complexa e que, lógico, para os cursos, eles não vão dar conta disso, efetivamente. Eu acho que eles têm, inclusive com a juventude deles, com a infância, os cursos de cinema, acho que no Brasil os cursos de cinema estão na infância ainda, né? O projeto que viabiliza a ampliação dos cursos de cinema é de 2006, né?
Então, eles estão ainda muito jovens e os desafios são grandes na formação e no avanço tecnológico. Existe cada vez mais que os professores da área de teoria e prática se especializem, que estejam buscando atualização, nova formação, e porque os alunos também estão cada vez mais exigentes, né? E vira e mexe, a gente é impactado com a série de questões dos alunos. Eu acho que o grande desafio hoje é justamente a gente pensar, por dentro dos cursos, qual a potencialidade da formação mais ampla. Eu acho que é aqui que está dando interferência, né? Para que essa questão das políticas também seja discutida, né? Eu acho que nós estamos vivendo um período de transição significativo no audiovisual no mundo e no Brasil, e que a gente ainda não tem modelos elaborados. E a gente tem uma série de tentativas e de iniciação de projetos que efetivamente estão se estruturando. E a gente não sabe muito bem no que vai dar. Fico pensando que é importante pensar no âmbito da comunicação, pensar no padrão que a gente tem de TV pública no Brasil, que é importante pensar cinema e audiovisual, até onde é cinema também, né? Em que dimensão audiovisual é muito mais múltiplo, muito mais potente, também se difunde muito mais rapidamente, né? Estamos mudando num tempo muito acelerado, que exige da gente um alto grau de percepção, de concentração e de atividade coletiva, e mais do que a produção audiovisual. Ela é tão potente nessa coisa do fazer e da reflexão também. Eu acho que a gente está aí pensando novos modos. Lá em Conquista, quando a gente pensou no curso, a gente pensou logo, bom, a gente vai formar gente, vem gente de vários lugares do Brasil também. A gente tem mais de 60% dos alunos do curso de cinema são de outros lugares, não são da região. A gente também tem muitos alunos ali do entorno, mas tem alunos de São Paulo, do Rio Grande do Sul, muitos alunos de Minas, alunos daqui de Salvador. Então, a gente tem muita gente de fora também. Eu acho que essa tarefa não vai ser nossa, de estruturar novos. Eu acho que é uma tarefa da próxima geração. Acho que o que a gente pode colaborar é na perspectiva da ampliação da formação inclusive da formação política, né? Do dever de cidadania, e nesse lugar não é simples, né? A gente tem muito artista no curso de cinema, muito autocentramento. Tem gente que chega pronto já, não tá, a gente ainda tem que pensar nessa desconstrução desse ego tão potente, né? Então, eu acho que o que a gente pode pensar é nisso. Quando a gente pensou no curso de Conquista, a gente pensou em criar um projeto de um centro de formação, difusão e produção audiovisual. E aí a gente convidou Orlando Senna, fizemos uma parceria com a UESB e a Prefeitura para pensar nesse projeto, porque Conquista aí é uma região que atinge mais ou menos de trânsito ali no sudoeste 2 milhões de pessoas, né? Tem um trânsito importante no comércio e no agronegócio, muito próximo ali. Então, a gente pensou nisso, que era possível um projeto parceiro no âmbito público que viabilizasse, né, uma interlocução significativa das TVs, a TV pública e a TV da UESB, e a TV que é agora comunitária da Prefeitura, que está tendo uma concessão agora, e que isso geraria para os que quisessem ficar postos de trabalho e numa dimensão da produção audiovisual mais elaborada do que o que comumente a gente tem. A gente tem um grande problema de formação para a produção audiovisual, principalmente na televisão, onde o jornalismo padrão é o modelo da Globo, né? E aí é um projeto que não dá para tocar junto com a estruturação de um curso. A gente foi ver que estar à frente disso também era muito inviável.
precisa de mais gente nesse ambiente que se comprometa a efetivamente trabalhar junto. Então, desse projeto que até agora a gente teve de concretude foi a compra do Cine Madrigal pela Prefeitura. Então, a UESB, a Prefeitura, comprou o Cine Madrigal, que era o cine de rua, que estava quase virando uma igreja evangélica e que tem 800 lugares. E isso é parte de um projeto, né, do Centro de Formação, e uma boa articulação do nosso curso com a formação dos alunos no ensino fundamental e médio. Então, agora mesmo, a gente está com essa aprovação da lei que torna obrigatória a exibição de 2 horas de filmes brasileiros nas escolas. A gente já está discutindo essa questão numa parceria entre o curso de cinema, a Prefeitura Municipal, a universidade, para que isso não seja mais uma ação oportunista daqueles que efetivamente pouco conhecem, mas acham uma brecha na lei, que financia um projeto que vai bater na escola de qualquer jeito. Então, a gente tem aí uma parceria, porque a gente acha que esse caminho da formação desde a infância pode potencializar, inclusive, essa percepção política mais ampla e esse compromisso que viabilize projetos significativos, como é o caso, né? Não se tem um SP-Cine se a gente não considerar isso, né, Laura? Se não fosse o grupo que saiu do Ministério e fosse para a Secretaria de Cultura de São Paulo, a gente não teria um SP-Cine. Então, acho que a gente sabe que tem que estar na sequência das ações, né, e do compromisso, essa articulação, porque as universidades, por elas mesmas, não dão conta de tudo isso, porque é muita coisa. Muita coisa, que eu acho que a ação colaborativa, e talvez o modelo das redes colaborativas seja o mais significativo. Né? Em que medida essas redes potencializam certas experiências que, antes de tudo, são locais. Embora elas tenham uma projeção, né? Mas, antes de tudo, elas são locais. E, nesse sentido, acho que um dos maiores problemas da Albina é que, no âmbito das políticas culturais, os municípios, e o nosso, inclusive, deixa muito a desejar ainda. Bom, eu quase achei que eu tinha que estar na mesa de ontem, né? Porque a gente é muito, muito coletivo, né? O Cine Artes é extremamente coletivo. E, assim, eu tenho que fazer jus aqui, eu tenho o Roberto Salles, que é o nosso professor de interpretação, e a Aline, né, que está junto comigo coordenando, a coordenadora pedagógica, que faz professora de produção cultural. E, Giovanni, não vou te responder quase nada, porque você está certíssimo, suas palavras foram certíssimas, eu só vou ampliar isso. Eu acho que a cara do baiano, o fazer baiano, não está nas telas de TV. Concordo que o cinema é outra coisa, a gente tem uma outra expressão no cinema, mas na televisão aberta, na televisão fechada, nós não estamos, a não ser naqueles programas terríveis, né, que passa, que a gente sabe qual é. Do resto, a gente não está produzindo, nem a nossa mão de obra está lá praticamente, né, tem muito mais espaço para difusão, ou seja, a reprodução de outros conteúdos que vêm das, né, emissoras maiores e tal, nacionais, e quase que não tem conteúdo. Se a gente está falando aqui de formação, essa formação aqui, nenhuma está na televisão aberta baiana, né, ou quase nenhuma, fora a TVE, que tem espaço, né, e ainda pouco, né, espero que se amplie bastante, mas, assim, praticamente não tem espaço, principalmente para a criação de conteúdo qualificado independente, que é o que a lei da TV Paga fala, né, e que eu acho que é o espaço para a gente estar. Então, acho que falta mais espaço para a gente, e a gente tem que reivindicar mesmo. Araripe, quando eu vejo meus amigos, assim, né, economistas, administradores, que estão em outras empresas, e eu convido ele e falo, velho, a gente pode ganhar 1 milhão para fazer esse filme, a gente pode fazer isso e tal. Ele falou, Anderson, e por quanto tempo eu ganho isso? Eu falei, não, isso vai demorar 2 anos para a gente ganhar, e se ganhar? E não sei. Ele falou, e vou me manter como até lá? E eu lembro uma certa vez, eu encontrei Paula no meio do caminho, ele me encontrou, eu e a Aline, com a maluquice produzindo, e a gente produz. Quem nos acompanha sabe que a gente produz quase que o tempo todo. Né? Além de produzir o curso, a gente produz filme, produz seriado, produz. Aí ele falou assim, velho, essa menina é a única coisa que mantém vocês, que dá consciência a vocês. E é por isso, eu acho que fazer cinema tem um pouco disso. Você escolhe fazer cinema,
tem que ter uma devoção, e como a gente não consegue ter sustentabilidade, assim, manter isso fazendo constantemente, a gente não consegue atrair esses profissionais, que eu acho que está na hora de a gente começar a atrair eles. A gente tem que, de repente, buscar uma outra forma, porque a gente tenha mais vezes esses trabalhos para que eles entrem nos nossos projetos e para que a gente continue mantendo eles. Mas, se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai conseguir continuar reclamando do eixo Rio-São Paulo, porque eles têm continuidade de trabalho, eles têm bastante trabalho, e ele atrai os melhores profissionais para desenvolver o projeto deles, né? E aí, de novo, eu acho que os núcleos criativos vai ser uma forma da gente, de repente, atrair e construir, atrair esses profissionais e construir esses projetos para concorrer com eles. A gente, Lula, a gente fazia parte do Cine Mais Brasil, né? Você, inclusive, já foi lá na UNEB, né, fazer palestras e tudo, e a gente exibia muitos filmes. Além da formação, a gente tem um cineclube, e eu acho que é muito importante assistir filmes, né? A filmografia de todo mundo que quer fazer filmes também é baixa. Na nossa própria estrutura do projeto de ficção, eles têm que assistir os filmes, né? Por exemplo, na primeira unidade, cinema mudo, eles têm que assistir os filmes mudos, eles vão ter que estudar uma daquelas vertentes, né? Que seja o Redes também, que foi nosso professor, né? Aproveitar que ele voltou ali e fazer a consideração também. Eles vão estudar aquela determinada narrativa, né, que seja o cinema soviético, o cinema mudo americano, ou o novela vague. Então, ele vai estudar aquilo e ele vai ter que fazer um filme dentro daquela estrutura. Isso, para a gente, é muito bom, que quando a gente chega num filme de gêneros, você vê que, na verdade, aquele filme que você está fazendo agora, aquela técnica que você está usando agora, ela não veio daquele momento, assim, né? E a gente vê que, na verdade, nada é novo, né? Assim, aqui a mesa eu achei fantástico essa história, porque a gente vê que tudo, na verdade, já foi feito, foi pensado, de alguma forma a gente é fruto de tudo isso que foi feito antigamente, né? Em algum momento foi feito. E o cinema é exatamente isso, né? A gente teve um cinema estruturante, e se a gente não estudar essa base, quando a gente vai propor, né, um filme de gênero, que talvez seja o que o mercado hoje queira, né, uma série, você não tem base para construir. E dessa forma, né? Mas a gente também não está preso a nenhum currículo, né? A gente tem uma coordenação pedagógica lá da UNEB, mas é mais solta porque a gente é extensionista, então não precisa seguir. Então a gente sempre se adequa ao que o mercado quer. Quando a gente, né, eu cito muito o Rio Content Marketing, porque lá é onde está se profissionalizando o cinema brasileiro. Quando a gente viu que eles estavam com o modelo do pitch, ou seja, você tinha que ter 7 minutos para apresentar, ou seja, em 2012, a gente trouxe isso para o Cine Artes, e os alunos da gente já estavam se preparando e já apresentavam o pitch. Fazer projeto é uma coisa que a Aline faz muito bem, e que todos os alunos dela, de produção, têm que aprender a fazer projeto, têm que aprender a fazer planilha, têm que aprender a fazer orçamento, e é isso. A gente pensa que, ou a gente pensa para o mercado, ou a gente não consegue se estruturar. E, dentro disso, é o que eu acho que é uma proposta que eu lanço aqui, né, solta, mas eu acho que a gente tem que pensar realmente de como é que a gente precisa fazer desse momento um primeiro ponto para virar uma cadeia de coisas. A gente tem essa sala aqui, que, de vez em quando, a gente faz, na Sala Volta da Silveira, a gente faz eventos aqui, e eu estou misturando, mas eu sei que já é o final. Eu vejo que muitos filmes, né, Adolfo aqui traz filmes maravilhosos, e poucas pessoas assistem filme aqui. Se você olhar a bilheteria, né, daqui da sala, é muito pouca gente. E a gente reclama porque não tem sala para a gente exibir filmes. E eu vejo também, o circuito de artes também não está com um público muito alto, apesar dos filmes. E a gente está reclamando que não tem lugar para fazer filmes. Será que não está na hora da gente repensar esses espaços? Por exemplo, uma sala dessa aqui, que a gente poderia trazer o cinema digital, e esse aqui é o espaço de difusão dos nossos filmes, atrair não só os alunos, mas o público diversificado para essa sala e para as salas de arte. Eu acho que a gente precisa agora sentar, discutir fora de uma mesa, discutir isso mais amplamente, voltar a esse processo, e trazer coisas que tornem o nosso fazer cinematográfico um produto para a gente viver disso, não só como professor, mas principalmente como realizador, ou seja, qualquer técnico dessa área. Bom, eu queria agradecer as palestrantes dessa mesa. O professor José Umbelino precisou sair mais cedo porque tinha que voltar para a sala de aula. E
E eu queria convidar vocês para a próxima mesa, que vai começar agora, nesse momento, que é História e Memória do Audiovisual Baiano. Daniela Fernandes vai ser a mediadora e ela vai convidar os participantes.